Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como importar a base de dados para dentro do Power BI, né? Eu também vou mostrar um pouquinho do Power Query, né? Que é o ambiente, digamos, do Power BI que você consegue, digamos, tratar e modificar sua base de dados, no caso, né? A gente já viu aqui que essa é a interface, né, do Power BI. Quando você abre, você tem essa janela. Deixa eu só confirmar que está gravando. Tá gravando, ok. A gente tem aqui ó, o painel. Aqui a gente chama de exibição dos dados, que é quando a gente traz a base de dados para dentro do Power BI, você consegue visualizar ela aqui. Aqui é o campo de modelagem dos dados, no caso, porque o Power BI você pode trazer uma ou N tabelas, no caso. E você pode fazer relações entre essas tabelas. Aqui tem um relato que você pode importar dados do Excel, SQL Server. Aqui a gente tem essas três setinhas. Aqui a primeira seta a gente tem os dados. Quando a gente importar, a gente vai ver quando a gente importar nossa tabela para cá. Aqui tem as visualizações, né, que ele dá pra gente, quais são os gráficos que a gente pode utilizar. Se a gente clicar nesses três pontinhos, a gente tem aqui obter mais visuais. O que é que acontece? O Power BI Desktop, ele tem a versão grátis, no caso, e tem a versão paga, né? Na versão paga tem muito mais recursos, no caso você pode publicar o seu relatório, você pode baixar esses visuais, diferente da versão gratuita, no caso. Mas se você, por exemplo, vocês entrarem aqui com a conta da UFC, o e-mail institucional, vocês têm direito a todas essas, por exemplo, baixar mais gráficos e você pode até publicar o seu relatório também. Aqui tem os filtros, nesses três pontinhos aqui você tem os filtros, onde você consegue, digamos, filtrar, meio óbvio, mas a gente consegue meio que delimitar nossas variáveis de interesse, nossos valores de interesse das variáveis na hora de criação dos nossos gráficos. Então a gente vai primeiro trazer a nossa base de dados, né? A gente tem aqui esse botão, no caso, obter dados. E quando você clica nessa setinha, você consegue ver quais são os dados permitidos no quais vocês podem tá fazendo o upload. Aqui a gente vai aqui, obter dados. Nosso arquivo é texto, né? No caso é um arquivo CSV. E tá aqui, o nome do arquivo a gente vai trabalhar isso, que é powerbi.csv, que já foi tratada no caso, né? O Matheus, vocês fizeram o curso de Python, viram lá como ele fez todo esse processo. E a gente vai só tentar complementar o que ele já fez no Python, só que de uma forma mais visual aqui no Power BI. A gente clica aqui, a gente abre, clica em abrir. Aí ele vai trazer a base de dados para dentro do Power BI. Quando você clica lá, né, aparece essa janela que dá mais ou menos uma ideia de como os seus dados estão. A tabela, ele já dividiu aqui as colunas, no caso os atributos, as instâncias. Aqui ele dá a origem do arquivo, né, o TF8, o nosso delimitador é a vírgula. E aqui, por padrão, ele quer detectar com base nas primeiras 200 mil linhas. O que é que eu vou fazer? Eu clico aqui, e vou colocar com base no conjunto de dados inteiro. Vocês vão ver que a nossa base de dados é relativamente grande, são mais de 108 mil linhas. Então vai demorar um pouco para fazer esse processo. Aí no caso vocês podem estar passando o vídeo, né, no caso acelerando a velocidade, mas a gente vai aguardar aí, apareceu a visualização e está avaliando. A gente tem que aguardar. Enquanto ele está fazendo isso aí, eu vou abrir aqui uma aba do Google, uma janela. Vocês vão colocar assim, visualização, tipo de visualização no Power BI. Deixa eu ver se é esse.
Aqui praticamente a documentação do Power BI, vocês podem também estar acessando. Visualizações do Power BI, ferramenta, acho que esse link aqui, ó. Que ele dá uma ideia dos gráficos e como a gente pode utilizá-los, né? Por exemplo, aqui ele fala, ó, gráfico de barras, gráfico de área básico, em camadas e empilhado. Aí ele dá uma pequena descrição aqui, ó. O gráfico de área básico baseia-se no gráfico de linhas com área em eixo e linha preenchida. Os gráficos de área enfatizam a magnitude da alteração ao longo do tempo e pode ser usado para chamar a atenção para o valor total entre uma tendência. Geralmente a gente usa esses gráficos de linhas, né, quando a gente está trabalhando com séries temporais. Quando a gente tem variáveis em determinado período de tempo. Uma variável em determinado período de tempo. Você quer avaliar essa variável continuamente, né? Aí aqui ele fala dos cartões, que eu vou falar mais. A gente vai começar a árvore de decomposição. A gente vai ver esse daqui também, que é bem interessante. Gráficos de rosca, gráficos de funil, gráficos de medidor, que é justamente isso que ele carregou agora. Então a gente vai para cá agora, depois a gente volta para aquela lá. Depois que ele conseguiu importar, né? A gente vai e coloca. Assim, o ideal é sempre você, esses 3 botões aqui embaixo do lado direito: cancelar, transformar dados e carregar. O ideal é sempre você clicar em nunca carregar direto, certo? E escolher transformar dados. Esse painel, essa janela que ele abre é o que a gente chama de Power Query, que é aqui dentro que você vai conseguir modificar, alterar seu tipo de variável, excluir coluna, excluir linhas, todo esse tipo de coisa. Por padrão, no caso, quando você importa a sua base para dentro do Power BI, ele já tenta meio que identificar quais são os tipos de cada variável, no caso, tipos de cada coluna, se ela é um inteiro, um flutuante, um texto, no caso, um string. E aqui, olha, ele já viu, por exemplo, ID vendedor, ele já identificou como string, número de itens vendidos como inteiro, preço como inteiro. Aí o que é que acontece? Vamos aqui, passo a passo. Sabe essa ABC, esse botãozinho aqui, ó, ele indica qual é o tipo de variável, no caso, se é uma string, se é um número inteiro. A gente vai clicar aqui pra gente ver, ó. Quando você pode clicar com o botão do mouse, aí número decimal fixo, percentual, essas são as opções. Aqui ele classificou automaticamente como texto, certo? E é exatamente isso que a gente quer, porque é um identificador. Todos os IDs, ó, ele identificou como texto. Número de itens vendidos, ele identificou corretamente como inteiro, ó. Número inteiro. Data, a gente tem também o modo data. Ó. Preço, categoria do produto. Acho que aqui na parte inferior esquerda, a gente vê que ele classificou 38 colunas, ele dá na nossa base de dados. Ó. 38 colunas com base nas 1000 linhas. Aqui no nosso canto direito, a gente tem aqui, ó, por exemplo, etapas aplicadas. Que é como se fosse aqui, como ele vai monitorar todos o processo de modificação que você for fazendo. Por exemplo, por padrão, ele já usou a primeira linha da base como cabeçalho, né? Ou seja, ele já identificou, por exemplo, que essa coluna se chama número de itens. Então ele já está aqui, ó. Outra coisa é que ele já, como eu já falei, né, ele tenta identificar qual é o tipo de variável em cada coluna. Só que às vezes isso não é muito bom, porque foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui a gente tinha, por exemplo, nos valores que são separados por ponto. O que é que acontece? O separador decimal oficial, oficial aqui do Power BI, acho que isso vale para o Power BI em português, é a vírgula. Só que na nossa base, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada lá nos notebooks que o Matheus fez, no caso, mandou para vocês, fez no curso de Python, o nosso separador estava um ponto. E para o Power BI, o ponto é como se ele não existisse. Então o que é que acontece? Esse valor aqui, por exemplo, ó, era R$ 58,9. Aqui era 13,29. Só que como o ponto para ele não existe, ele já tenta arredondar.
certo? Arredondar não existe. Ele some com um ponto e fica um valor exorbitante. Fica um valor multiplicado por 10, porque sem um ponto, ó, era 58,9 e ficou 589. Aí o que é que a gente vai fazer para consertar esses valores, isso que aconteceu? Isso é uma das funções justamente do Power Query. Você consegue fazer alterações na sua base de dados que às vezes você não fez antes, não tratou antes, você consegue fazer aqui dentro do Power Query. O que é que acontece? Nesse alterar tipo, ele tentou identificar tudo que tinha na base, já trouxe, e muitas das vezes ele faz algumas coisas de forma errada, como foi o caso do ponto, nesse caso. A gente vai excluir, ó, a gente aperta nesse xzinho, é como se fosse um Ctrl Z, só que aqui dentro não tem Ctrl Z, tem essas etapas aplicadas. Você vai aqui, ó, tira. O nosso arquivo, aí foi o que aconteceu, ó. O nosso arquivo não é um CSV, é texto. Então todas as variáveis, ó, que antes ele tinha classificado, agora todas são do tipo texto. Só que, ó, olha o nosso ponto que a gente queria. Voltou, né? Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou fazer uma pincelada aqui coluna por coluna pra gente ir alterando. O ID a gente não vai mudar, porque a gente sabe que é texto. A gente ó, ID order, ID produto, ID vendedor. Mas aqui número de itens. A gente sabe que o número de itens é um número inteiro. No caso, a gente vai colocar número inteiro. Ó, a gente alterou. A gente também pode clicar com o botão direito do mouse, ó. Alterar tipo. Aí você pode escolher aqui, que é a mesma coisa que você clicar aqui, ó. ID produto, ok. Data limite. A gente vai clicar, ó, e vai transformar em data hora. O que é que acontece se a gente clicar só data? Por exemplo, ele vai dar erro. No caso, a gente vai ter que clicar data hora. A gente vai fazer isso coluna por coluna, até por questões didáticas fica bem interessante. Preço e frete. Esses são os nossos que a gente quer alterar. O que é que a gente vai fazer? Ó? Onde tem ponto, a gente quer que apareça uma vírgula, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente vai aqui, ó, aqui em cima, transformar. E aqui, substituir valores. A gente clica, ó, vai abrir essa outra janela. Aí, valor a ser localizado. A gente não quer trocar o ponto pela vírgula. A gente coloca ponto. Ele vai procurar todos os pontos que tem nessa coluna e vai substituir por uma vírgula. A gente vai, confirma. Olha o que aconteceu. O frete a gente quer a mesma coisa, né? Então, o que a gente pode fazer também é clicar com o botão direito do mouse, substituir valores. Valor a ser localizado, vírgula, substituir por ponto. A gente dá um OK. Percebe também... Ó, não foi. Acho que não... Ó. Vírgula... Não, eu tinha colocado o contrário. Ponto por vírgula. Agora foi. Só que a gente vai mudar agora o tipo, ó. A gente vai clicar. A gente pode trabalhar de duas formas. A gente pode chamar ele de decimal fixo, que ele vai identificar como moeda, ou simplesmente como número decimal. Eu quero que ele fique como simplesmente número decimal. A gente vai aqui em número decimal. Continuando aqui, ó. Nossas categoria produto, ok. Peso do produto, a gente vê que também tem ponto. Isso não é interessante pra gente. Então a gente vai substituir, botão direito, substituir valores. Onde tem ponto, a gente quer uma vírgula. A gente vai aqui. Eu quero o número inteiro. Ou, quero decimal. Desculpa. ID produto, ok. Status, ó. Ok, é texto, ABC. A gente tem essas 5 colunas aqui, ó. Data compra, data aprovação, data logística, data cliente e data chegada. A gente pode ir alterando uma por uma, como eu expliquei, ó. Data, hora. Ou simplesmente a gente pode, ó, clicou na primeira, segura a tecla Ctrl do teclado e vai selecionando as outras, ó. Aí depois você vem aqui, ó, aqui na transformar, alterar tipo de dados, ó. A gente quer o quê? Data, hora. Aí ele vai transformar as 4, no caso, de uma vez só.
as que forem selecionadas por você, né? Aí a gente vai continuando. ID cliente, CEP, eu vou deixar como texto. Cidade do cliente, texto, ok. Estado do cliente, texto, ok. Latitude e longitude, a gente não vai mexer nisso. Aqui, ó, número de métodos de pagamento. A gente também vê aqui que ele pegou o ponto. Ó, se eu simplesmente... Tem um ponto aqui, né? Se eu simplesmente dissesse que isso era um número inteiro, por exemplo. Ó, o ponto para ele é como se não existisse. Ele vai, em vez de virar 1, ficou 10, ó. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai aqui, ó. Eu não devia ter feito isso, mas... porque vai dar um trabalhinho agora. A gente vai aqui, ó. Como eu não quero que isso fique assim, porque tá errado, né? Então a gente vai ter que apertar o X. Número de métodos de pagamento. A gente vai substituir valores. Onde tem vírgula, onde tem ponto, a gente vai substituir por uma vírgula. E depois a gente vai classificar ele como um número inteiro. Pronto. Só dar uma olhada aqui, porque eu acho que como eu excluí aquele tipo alterado 2, então aquelas modificações que eu tinha feito aqui, ó, dos tipos de variáveis da data, elas também foram excluídas, no caso. Então a gente vai Ctrl, aí vai apertando. Fiz merda aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aperta a primeira, onde tem data, ó. Detectar, a gente vai em tipo de dados, data hora. Ok. Deixa eu ver se ele não mudou aquelas lá do início. Preço frete será ok. Pronto, agora onde é que a gente tinha parado? A gente tinha parado lá em métodos de pagamento. Forma de pagamento, ok. Agora a gente vê aqui que parcelas, ó, e valor do pagamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela substituição de ponto por vírgula nas duas ao mesmo tempo. Mesmo processo. Clica na primeira coluna, tecla Ctrl do teclado, clica na segunda coluna. A gente vai aqui, ó, substituir valores. Onde tem ponto, a gente quer uma vírgula. A gente clica em OK. Pronto. Vai parcelas, aula do pagamento. A gente quer tipo de dado decimal. Pronto. Pronto, ficou do jeito que a gente queria. Zip do vendedor, a gente não está interessado nisso. Cidade, estado, ano. Deixa eu ver. Dia, mês, ok. Como string, trimestre. Dias até chegar. Eu quero que seja inteiro. Total da venda e fluxo. Total da venda está com o mesmo problema, a gente vai substituir valores. Onde tem ponto, a gente vai colocar vírgula. Essa primeira análise, do caso que é uma análise mais visual da nossa base de dados, é muito importante você fazer e não negligenciar, sabe? Porque às vezes você simplesmente importa a base de dados e sai puxando para lá e para cá, porque o Power BI é muito isso. Você acaba, na hora de fazer os gráficos, você acaba fazendo, puxa o valor para cá, uma variável para lá, o gráfico está feito. O gráfico estando feito não significa que ele está correto, entendeu? Porque o Power BI permite isso. É o tal do Self-Service BI. Você pode fazer, mas não significa que ele está correto, entendeu? E é justamente o nosso papel, no caso como estatístico ou como analista, alguma coisa, fazer essa primeira visualização e tentar detectar algum tipo de erro. Continuando aqui, valor total da venda, a gente quer um número decimal. Foi. O que a gente podia também era excluir colunas, para ficar uma base mais limpa, só que eu não vou fazer isso. Mas, por exemplo, se vocês estiverem treinando alguma coisa, você simplesmente, botão direito do mouse e remove a coluna.
Você pode duplicar, você pode fazer várias coisas. Ou então simplesmente, ó, página inicial aqui em cima, ó, acho que tem que remover colunas. Você pode dividir coluna. Isso aqui não nos interessa agora, senão vai só deixar o vídeo mais longo e eu acho que... Pronto, praticamente é isso. A nossa primeira parte, no caso, a gente importou a base de dados, né? A gente viu que às vezes é necessário excluir etapas que o Power BI já aplica, que já é grande coisa, é uma grande ajuda, assim, digamos, que ele já faz para você, mas não significa que está correto, entendeu? Então, às vezes, você tem que fazer todo esse processo. Por exemplo, aqui a gente tem 38 colunas. Então, imagina isso com mais colunas. Eu acredito que tem um processo mais otimizado para fazer isso, né? Mas é o que temos para hoje. Depois que a gente fez toda essas modificações, né? A gente vai aqui em cima, ó, página inicial. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mas é aqui, ó. Fechar e aplicar. Pronto. Aí ele vai carregar aquelas modificações para dentro do nosso relatório. Aí a partir daquela base de dados que a gente vai conseguir fazer nossos gráficos, nossos modelos aqui dentro. Tá carregando, é uma base, ó, vocês vão ver que é mais de 40 megabytes. Às vezes dá uma demorada. Ó, vocês viram, né? 108.357 linhas. Pronto, base carregada. Aí, como eu já tinha visto, a gente vai ver agora com os valores. Aqui dentro, ó. Aqui tem a nossa tabela, aqui é onde a gente vai visualizar. Com todas as nossas variáveis, ó. Aqui já é dentro do nosso relatório. E aqui, essa parte, é a parte de modelagem do modelo. Aqui também tem nossa tabela. Isso como a gente só tem uma tabela, a gente não temos muita coisa para fazer no caso. E aqui é onde a gente vai dar início, certo? Por exemplo, as 3 setinhas que eu tinha mostrado no início do vídeo. Vou abrir uma por uma. Aqui na abinha, nessa seta onde tem dados, a gente abre aqui, ó. A gente vê, clica aqui na setinha, tem a nossa base de dados, ó. Power BI, que inclusive eu posso renomear. Eu vou chamar de base vendas. A gente tem aqui nessas variáveis, ó. É a partir daqui que a gente vai selecionar elas e fazer nossos gráficos. Na aba visualizações, a gente tem os nossos modelos de gráficos, certo? Onde a gente pode personalizar. Inclusive, isso aqui a gente pode personalizar, ele até dá temas pra gente, ó. A gente pode trazer temas de fora. A gente pode fazer nossos próprios temas. Eu não vou focar muito nisso, né, para não ficar também uma coisa muito longa. Porque se for pra parte de design, aí vai ter que... Se for pra fazer, tem que fazer uma coisa bem... Entendeu? Aí aqui tem os nossos visuais. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, no próximo vídeo, a gente vai começar realmente a fazer nosso relatório. A gente já começou, na verdade, né? Mas a gente vai colocar mais a mão na massa. E é isso. Até o próximo vídeo.